noite, meus irmãos. Vamos aguardando. Organizando aqui. Vamos aguardando nossos irmãos. Daqui a pouquinho. Boa noite a todos. Mais um estudo no dia de hoje, sexta-feira, no Centro Espírita Batuíra. Estudo do nosso Evangelho. Momento de conexão com a espiritualidade, com Jesus, com os nossos amigos espíritas, né? Com todos aqueles irmãos que estão conosco, né? Neste momento de estudo, que estão adentrando agora a live. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Então, vou pedir, meus irmãos, elevem seus pensamentos a Jesus, a Mãe Santíssima e a toda a espiritualidade amiga. Peço que venha nos assistir neste momento. Peço que nos dê sabedoria, entendimento, que nos dê tranquilidade para tratarmos o tema de hoje, o estudo de hoje. Que possamos sair daqui hoje com o entendimento necessário para que possamos melhorar-nos a cada dia. Senhor Jesus, peço a vossa proteção, peço a proteção dos mentores da casa, peço, meus irmãos, que fechem seus olhos, levem seus pensamentos. Vamos fazer a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e assim seja, Pai. Está iniciado o trabalho de estudo de hoje. Meus irmãos, cada trabalho de estudo que nós fazemos, nós temos o benefício do aprendizado, temos o benefício da conexão com a espiritualidade. Então eu peço, meus irmãos, que neste momento de estudo vamos refletir, vamos pensar, vamos colocar para nós tudo aquilo que é necessário de mudança em nossos comportamentos, porque o Evangelho de Jesus vem trazer para nós um código seguro de moral, um código seguro de comportamento e que nos ajudará nessa nossa trajetória aqui no planeta de provas e expiações. O tema de hoje é do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e nós vamos falar sobre o item pagar o mal com o bem. Fazer uma pequena leitura, eu sempre gosto de fazer um pouco da leitura do Evangelho, né? Então vamos lá. Aprendeste que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também?
E se não saudardes, sendo os vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os publicanos não os fazem também? Eu vos digo que a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. Está aqui hoje o ensinamento, a palavra do Evangelho. Deixa eu ver aqui, meus irmãos, se está tudo bem. Estão me ouvindo bem? Vamos aqui, boa noite, a Gisele, né, já está ali presente. O som está bom, vocês vão colocando aí para mim, tá? Então, vamos lá. Então, pagar o mal com o bem. Nossa, é uma tarefa um tanto quanto difícil para nós. Vamos analisar, vamos refletir. Será que nós conseguimos amar nossos inimigos, pagar o mal com o bem? Será que conseguimos, meus irmãos? Vamos analisar. Então, trouxe para vocês, para nós, né? Não para vocês, para nós, porque quando nós estudamos o Evangelho para fazer essa exposição, em primeiro lugar nós estamos trabalhando para nós, né? Estamos aprendendo. Então, no livro lá, Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, ela fala da nossa origem. Olha só o que ela traz para nós. Em razão da sua origem divina, o espírito não é mau, porém nele permanece o mal, como a ganga na gema preciosa. Então, vou explicar para vocês, meus irmãos, por que nós temos essa imensa dificuldade de trabalhar em nós o perdão, de trabalhar em nós o amor àquele que nos faz o mal, né? De pagar o bem, pagar o mal com o bem. Então, porque se nós temos origem divina, se nós somos feitos para o bem, como isso acontece? E nessa fala aqui de Joana de Ângeles, ela fala assim que permanece o mal em nós como ganga na gema preciosa. Eu vou explicar o que é isso. A gema preciosa é uma pedra, né? Uma pedra preciosa que lá no garimpo eles retiram para ser lapidada. E essa ganga é o tipo de uma sujeira, naquilo que está em volta na pedra, né? Então, assim é nosso espírito, nós reencarnamos com todas essas provas, com todas as dificuldades, porque somos espíritos inferiores, criados simples e ignorantes, e temos isso, né? Que temos que ser lapidados, como diz Joana de Ângeles nesse livro Dias Gloriosos. Então, ela nos comparou a uma pedra preciosa que precisa ser lapidada. Então, vamos lá. Essa questão aqui no Livro dos Espíritos vai nos dizer o seguinte, porque nós vamos perguntar por que o Pai nos criou simples e ignorantes e por que não nos criou já prontos para amar? Vamos lá, é a pergunta 634 do Livro dos Espíritos. Porque o mal está na natureza das coisas. Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Aí a espiritualidade responde: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, a união do espírito e do corpo. Então, quando nós reencarnamos com todas as condições de trabalhar em nós a nossa essência do bem, mas ainda somos
maus, né? Temos ainda o mal em nós. Mas a nossa criação divina nos criou fadados a sermos bons. Porque Deus nos criou como seres a sua própria, né? A sua própria imagem e semelhança, como dizem, né? Mas na essência do bem. O Pai nos criou para o bem. Mas como espíritos ignorantes ainda, temos que passar, né, por várias situações nessa reencarnação para que possamos nos melhorar. E vamos analisar, né, meus irmãos, se estamos num mundo de provas e expiações, tanto nós estamos mais próximos do mundo primitivo e com mais probabilidade de agir no mal do que no bem, né? Isso é fato, né? Olha o que mais aqui, ó. O que a Joana de Ângeles termina aqui o seu raciocínio nessa parte aqui. Sobre o espírito do homem. Ignorá-lo é uma forma de deixá-lo livre e em expansão, permitindo-lhe manifestações frequentes e danosas no comportamento. O que ela quis dizer com isso? O nosso espírito, ele precisa ser educado. Então, o espírito não pode, em sua roupagem terrena, agir de conforme ele bem entenda. Então, existem as leis divinas, né? Deus nos coloca nas nossas vivências aqui na Terra, no plano terrestre, com toda uma direção do Pai, de Jesus, dos espíritos amigos, da nossa própria essência, da nossa própria consciência, para que possamos caminhar para sermos um dia melhores, né? E lá no livro Consolador explica bem isso daí, ó. Lá na segunda parte, que trata da filosofia, o item vida, item vida experiências. Da pergunta 132 a 139, vai falar do determinismo e do livre-arbítrio. Quando é que o espírito está sobre o determinismo e quando que é que ele pode agir sobre o livre-arbítrio? Como que é isso? Olha a pergunta lá, ó. E por que eu estou falando sobre isso? Para nós entendermos, meus irmãos, as nossas dificuldades de trabalhar o perdão com o nosso irmão que nos faz o mal, de retribuir o mal com o bem. Nós temos imensa dificuldade, né? Então, lá no livro Consolador, está explicando a nossa natureza, olha, a doutrina espírita, ela é esplêndida, né? Você pega um item do evangelho, você tem um confrontamento e com outras obras, né? Lá no livro dos Espíritos, lá no Consolador. Então, você vai formando um quebra-cabeça para entender aquela questão. Então, a questão de estudar a doutrina é muito bom, porque a doutrina não nos deixa sem respostas. Então você vai buscar, como que é isso? Pagar o mal com o bem. Nossa, mas isso é muito difícil. A minha natureza não vai me permitir que eu faça isso. Eu não consigo fazer isso. Então vamos ver por que nós agimos, às vezes, sem ter condições de perdoar o nosso irmão, né? Então, nós já vimos lá no livro dos Espíritos, somos criados espíritos simples e ignorantes, né? A Joana de Ângeles já fez uma comparação aqui no seu livro Dias Gloriosos, que somos como pedras, né? A serem lapidadas, né? Como gemas preciosas, mas que ainda existem em nós algo para ser, né, limpado, modificado, né? E lá no Consolador, olha só, a pergunta 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Olha só, o que é o determinismo? Então, a criatura não tem como escolher o que fazer. Então, ele vai passar por aquela situação porque está determinado para ela, né?
Então, olha só, determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, né? Aqui nessa vida nossa de encarnado, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. Então, nós aqui convivemos com determinismo e livre-arbítrio. Então, o primeiro, determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência do espírito. Então, o que isso quer dizer? À medida que o espírito começa a se desenvolver, que começa a se educar e participa de experiências, começa a ter seu aprendizado, ele tem o livre-arbítrio, né? Mas a sua... para que ele possa se desenvolver, se evoluir. E quando o espírito é muito ignorante, ele já passa pelo determinismo. E como que é isso? Olha só. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas baseadas na lei de amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. O que quer dizer isso? Por dentro do determinismo, da lei de livre-arbítrio que nós temos, né? Que nós temos essas duas caminhadas a seguir aqui no planeta Terra. Em determinado momento, nós vamos agir pelo determinismo. O que quer dizer isso? Nós temos algo que nós, né, plantamos em encarnações passadas e estamos fadados a passar agora, né? Isso é o determinismo. E o livre-arbítrio, ou a liberdade de escolha. Mas ambas, o determinismo e o livre-arbítrio, passa por determinações divinas, que está baseada na lei de amor, na lei de causa e efeito. Então, como que nós vamos entender isso, meus irmãos? Tudo que nós passamos para que o nosso espírito evolua aqui, nesse plano de provas e expiações, é determinado primeiramente pelo nosso Pai, baseada na lei de amor, né? A lei de amor que surte em nós, né? Que traz para nós a lei de causa e efeito. Dentro desse determinismo, dessa determinação divina, nós podemos agir com determinismo ou com livre-arbítrio, né? Onde nós, se nós tivermos um pouquinho mais de evolução, educação moral, nós vamos agir com livre-arbítrio e termos um pouco mais de sucesso, né? A gente já está um pouquinho independente, vamos dizer assim. Mas quando somos mais ignorantes, haverá o determinismo. O que é isso? Determinadas situações nós vamos passar por elas e não tem como fugir, né? Então, olha só, estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo de sua existência, agravando-o e amenizando-o aos seus rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Olha só, nós temos, através das nossas ações, nós temos a responsabilidade de organizar o caminho que devemos seguir, né? Organiza o determinismo da nossa existência, quer dizer, para melhor ou para pior. Então, olha para vocês verem como que é a doutrina espírita, né? Por que nós estamos aqui fazendo live e explicando o evangelho? Isso é de extrema importância, meus irmãos. Um irmão que deixa de estudar, de avançar na sua evolução através do entendimento, ele sofrerá duras penas nesse planeta de provas e expiações. Como disse aqui já no livro dos Espíritos, ele vai deixar que a sua vida terrena, a sua evolução, possa se
ficar mais tardia, né? Vamos dizer assim. Então, a sua evolução depende daquilo que ele se propõe a melhorar. Então, se nós estamos hoje estudando o Evangelho, queremos compreender a doutrina espírita com toda essa gama de livros, o Chico Xavier aí, mais o Emmanuel trouxe, junto com Kardec, então Joana de Ângeles e tantos outros. Nós temos tudo nas mãos, meus irmãos, para estudarmos, evoluirmos e colocarmos diante do Pai como criaturas melhores, né? Nesse plano de provas e expiações, que possamos alçar voos maiores e melhorarmos a cada dia, né? Através do estudo, através da nossa prática do Evangelho, através do nosso convívio com o nosso irmão. Então, toda o Evangelho, a doutrina, vem trazer para nós, vem aliviar nossas dificuldades de compreensão. Olha só, pagar o mal com o bem. De chofre, quando fala assim, o que acontece? A gente fica meio assim, será que a gente consegue? Então, observando aqui toda a nossa essência, toda a nossa natureza, por que a gente veio encarnar no mundo de provas e expiações? Quais são as nossas falhas? Qual o nosso nível de evolução? Se ainda estamos praticando bem o nosso livre-arbítrio, ou se será necessário lançar provas a nós com o determinismo, das leis divinas, que a gente não tem o poder de escolha. Em que patamar nós estamos? Então são coisas que nós devemos pensar, refletir, analisar a partir de uma pequena fala do Evangelho. Pagar o mal com o bem. Então nos leva a refletir tudo isso, toda a nossa essência, toda a nossa origem, o que Deus quis para nós, o que o Pai quer para nós, quais são as oportunidades que nos são colocadas no dia a dia e que nós deixamos passar. O que a doutrina dita consoladora está trazendo para nós neste momento? Então, meus irmãos, olha, Chico Xavier falava assim, como é que é o negócio aqui? Olha só, viver orando e orar vivendo. Então, é uma dica do Chico para que possamos passar por todo o nosso caminho evolutivo nesse plano, né? Para que nós possamos superar as nossas dificuldades, para que possamos ser esse irmão que consegue perdoar, que consegue amar, que consegue relevar e que consegue construir ao redor de si um mundo um pouquinho melhor, né? Então, nessa questão do Livro dos Espíritos, a 625, que eu já li, qual é a origem do nosso espírito, que foi criado simples e ignorante e que nós caminhamos, né? Nós temos oportunidades através das provações, através de expiações, neste plano de evoluir. E através do livre-arbítrio, nós podemos alcançar, né, um patamar melhor de evolução, né? E também nesse capítulo, da questão 629 a 646, está todo esse estudo sobre o bem e o mal, que é a lei divina ou lei natural. Então vale a pena a gente tirar um tempo, estudar e ler. E vamos citar aqui uma frase de Paulo de Tarso, né, que eu não poderia deixar de citar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, Paulo de Tarso deixou para nós essa frase e vamos colocá-la aqui no nosso evangelho de hoje. Como que a gente paga o mal com o bem? É só contra o nosso irmão? É só com o nosso irmão? Meus irmãos, ao tempo todo, a providência divina nos dá a oportunidade de vivenciarmos coisas maravilhosas na nossa natureza, né? Muitas vezes nós
nós queremos reclamar de qualquer coisa. Se está chovendo, vamos reclamar que está chovendo demais. Se tiver calor, vamos reclamar. Então, nós não paramos para agradecer. Nós não paramos para emitir, né, essa gratidão ao universo, a tudo aquilo que nos rodeia, que o Pai nos presenteou nessa presente encarnação. Isso tudo também, meus irmãos, é deixar de pagar o mal com o bem. Então, a tudo dai graças, né? Como disse o Paulo de Tarso, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, também é uma conduta que nos faz evoluir e melhorar no dia a dia, no nosso convívio com o nosso irmão. Então, meus irmãos, e Jesus, o que Jesus diz para nós? Eu vou citar uma fala de Jesus lá no Evangelho de João, que vai servir para nós, né? Que ele disse para os seus discípulos. Olha o que ele disse. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. Então, essa fala de Jesus para os seus discípulos, vamos tomá-la para nós. Então, Deus nos escolheu, Jesus nos escolheu. O que nós vamos tirar de lição aí? Por todas as dificuldades que nós temos nas nossas vidas de encarnados aqui, com todas essas provações que nós passamos, nós estamos sendo orientados, protegidos e amparados por Jesus sempre. Então devemos recorrer a Ele em todas as nossas dificuldades morais, as nossas dificuldades materiais, tudo aquilo que estiver ao nosso redor, que não estiver ao nosso alcance modificar, mesmo assim agradecer a Jesus, agradecer ao Pai, aquele aprendizado, porque como já dissemos, como está na questão 625 do livro dos Espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes. Então todas essas provações vai trazer para nós a nossa melhora, a nossa evolução. E não esquecer que Jesus está conosco. Nós fomos escolhidos pelo nosso irmão maior, que é Jesus. Então, é nele que nós devemos nos espelhar, porque ele é o nosso modelo de amor. Ele é o nosso modelo de perdão, de conduta, de espírito iluminado, que um dia nós chegaremos, né, também a ser iluminados como Cristo, né? Então, meus irmãos, deixa eu falar uma boa noite aqui. A Gisele, a Virgínia, deixa eu descer aqui. Gisele, Virgínia, boa noite. A Cleusa, Ana Paula. Oi, Ana Paula. A Silvia, minha prima, gente, lá de São José do Rio Preto. A Zaira, Então, minhas irmãs, sejam sempre bem-vindas, né? Então, vamos aqui concluir nosso estudo. Então, tudo que eu disse agora para vocês, eu quis dizer o quê? Da nossa essência, das nossas falhas e da nossa proteção, do nosso amparo de Jesus para tudo isso que nós somos. Então, nós não vamos passar nada aquilo, meus irmãos, que não temos o merecimento. Se em determinado momento das nossas vidas nós estamos passando por dificuldades, por dores, aproveitemos essas oportunidades de aprendizado, porque na lei divina nada nos vem de mais ou de menos. Tudo aquilo na nossa existência, como eu já disse aqui, como está aqui no livro O Consolador, esse determinismo da nossa existência somos nós que fazemos. E aonde eu quero chegar com isso, meus irmãos? Eu quero chegar no nosso Evangelho, agora sim.
que eu expliquei é da nossa essência, que eu falei das nossas dificuldades. Vamos aqui, ó. Lá nesse evangelho, olha a pergunta: que recompensa teremos em retribuir o mal com o bem? Qual a primeira recompensa que nós temos em retribuir o mal com o bem? É nos sentirmos bem. Nós somos os primeiros a nos sentir bem. É como se estivéssemos perto de Deus, experimentamos sensação de paz, paz interior, né? Uma felicidade assim natural. Então, tiramos de nós um peso, né? E é um estado natural daquela pessoa que se sente aproximar de Deus, de Jesus. Então, quando nós retribuímos o mal com o bem, é um passo que nós damos na nossa evolução. E ao redor de nós, esse pensamento benévolo, essa energia, né, de amor, ela vem nos acolher e trazer mais benefícios a nós e a quem está ao nosso redor. A outra pergunta aqui: por que devemos amar, inclusive, os nossos inimigos? Porque são eles, meus irmãos, que mostram para nós a nossa falta de paciência, a nossa falta de indulgência, quando nós não temos resignação, quando nós não temos capacidade de perdoar. É o inimigo que mostra as nossas falhas, né? Um médium, por exemplo, falando um pouquinho só, saindo um pouquinho do tema, mas falando também dos nossos inimigos desencarnados, que nós chamamos de obsessores, né? O nosso irmão, ele só vem mostrar a nossa falha. Quando um médium está sendo, né, vamos dizer assim, não gosto nem de falar essa palavra, obsediado, porque são irmãos nossos, estão ali do nosso lado em sofrimento, e em determinada energia nós o atraímos também. Se não é de agora, é de outras vidas, e nós temos por onde trabalhar e perdoar esse irmão e ajudá-lo na sua ascensão, na sua evolução espiritual, né? Então isso acontece também no plano físico e no plano espiritual, né? Então olha aqui, ó, o amor aos inimigos representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Muito difícil de se praticar, né, meus irmãos? Mas nós vamos chegar lá um dia, né? Número 3, porque não há mérito em só amarmos aqueles que nos amam? Porque, meus irmãos, o fazemos por mero dever, para sentir bem ou para uma retribuição, sem nenhum esforço, sem nenhum aprendizado, sem nenhuma evolução da nossa parte, né? Olha, os malfeitores, criminosos também amam aqueles que lhes são caros. E Deus ama a nós todos, indistintamente, bons e maus, né? E a nossa natureza deve querer alçar essa evolução e chegar próximo a Deus. E é dessa maneira, né? Amando, perdoando, se doando. Porque se nós formos analisar, vamos falar uma historinha aqui do Chico, né? O Chico, vocês sabem, muito abnegado, muito amoroso, um espírito que esteve entre nós realmente de muita luz, praticou muita caridade. Então o Chico trabalhava, né, numa fazenda, ele estava no seu ambiente de trabalho e foi uma mulher até lá para falar com ele. E disseram a ela que ele não estava, que ele estava na casa dele, naquele momento ele não estava no trabalho, mas falaram isso para que ela não o importunasse no momento do seu trabalho. Então, ela correu, foi para a cidade, foi para a casa do Chico, chegou lá, teve a mesma resposta: não, o Chico está no trabalho. Então ela ficou indignada, porque ela estava perdendo tempo, estavam fazendo ela de joguete para lá e para cá, né? E o Chico sem saber de nada. E quando chegou no centro, né, à noite, durante os trabalhos, ela chegou perante as pessoas e falou horrores. Chegou com a educação assim, nível 0, né? Com o Chico Xavier e ele lá, meu Deus. E foi obrigado, no meio das pessoas, a escutar horrores. E ela disse: você vai me atender sim, vai me atender agora. E falou horrores. E ele pensou: nossa, eu tenho que atendê-la, né? E ele se sentiu mal, porque ela o maltratou,
ela usou de palavras indecorosas, né? E ele adentrou a câmara de passe junto com essa senhora e rogou a Emmanuel, né? Emmanuel, o que eu faço, né? Não estou me sentindo bem, né? Com as coisas que ela me falou, mas eu preciso cuidar dela, né? Eu preciso dar o passo. E o Emmanuel falou, não, você precisa cuidar sim, você precisa fazer a sua parte, porque ela está necessitada. Você viu, você percebeu que ela está extremamente necessitada da sua ajuda. Então, tudo aquilo que você está sentindo no momento, você releva e cuide da sua irmã. E ele fez exatamente isso, né? Conversou com ela, deu o passo, orientou. Aí, logo após ela saiu, né? O Chico reclamou, tipo que assim, não vou dizer reclamou, mas comentou com o Emmanuel, nossa, mas eu não tenho toda a razão, ela foi no meu serviço, ela andou atrás de mim, chegou aqui, me maltratou, e o Emmanuel deu uma grande lição para ele. Se você não a atendesse, a situação iria ficar bem pior, porque ela está com extrema necessidade, e você tem por onde relevar o seu orgulho, relevar tudo que ela te maltratou e tratá-la da melhor maneira possível, porque é esse o seu papel, né? E assim, meus irmãos, só para ilustrar que muitas vezes nós precisamos engolir, né, em seco, deixar do nosso orgulho, deixar das nossas deficiências, achando que, né, que fomos ofendidos, e observar que aquele irmão que nos maltrata está muito mais necessitado de amor, muito mais necessitado do nosso carinho, que nós devemos deixar o orgulho de lado, porque se nós nos sentimos melindrados, né, sentimos ofendidos, muito é que ainda temos muito orgulho, nos falta humildade. Então, no momento em que a pessoa te injuria, te calunia, ela é uma pessoa que mais necessita da sua prece, mais necessita do seu amor, mais necessita da sua ajuda, né? Então vamos lá, outra questão, qual deve ser então o nosso comportamento no relacionamento diário com as pessoas que nos rodeiam? Devemos tratar a todos, mesmo aqueles, inclusive aqueles que a gente não se afina, aquele que nós temos uma antipatia ou que ele tem antipatia conosco, devemos tratá-lo com a mesma dignidade e respeito com o qual gostaríamos de ser tratados. Deixa eu organizar aqui. Então, deixa eu só olhar aqui, peraí um pouquinho. José de Paula, lá de Goiatuba. Seja bem-vindo sempre, José de Paula. O José de Paula, a gente tem um trabalho muito lindo lá em Goiatuba, viu? Então, meus irmãos, vamos voltar aqui. Então, a gente deve fazer para o nosso próximo sempre o melhor. Só assim nós vamos nos aproximar de Jesus, de uma conduta pura, né? De uma conduta de luz e de amor, e a espiritualidade nos rodeará, né? A espiritualidade de luz. Vamos falar um pouquinho do nosso ambiente, como tratar também tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus nos coloca ao nosso redor na natureza, os nossos familiares, a nossa casa. Se nós tratamos tudo isso com sentimento de discórdia, de desamor, vamos falar assim, de desamor, tudo compete ao nosso redor para nos maltratar também. Então o universo responde aquilo que nós damos. Também devemos estar o tempo todo, termos sentimento de gratidão ao nosso redor, por tudo que tudo que Deus nos coloca, também é pagar o mal com o bem. Então Jesus nos recomendou amássemos nosso próximo como a nós mesmos, né?
Aí vem uma outra pergunta aqui. Amando os inimigos, não estaremos apoiando a perversidade, a continuidade do mal? Não, não exatamente. Esse amor não tem esse fim. As suas atitudes não devem ser aprovadas. É para que sensibilize a pessoa a mudar o seu comportamento, a se reformar intimamente. Muitas vezes a pessoa está num erro e você lá vai e aponta o dedo e não estende a sua mão. O que vai acontecer? O que vai sobrar para essa pessoa? Nenhum parâmetro de referência do bem, porque ninguém lhe estendeu a mão, só o acusou, né? Então, se só acusa, o que ele vai ver de bom, né? Ele vai tentar melhorar por quê? Não tem por que melhorar, né? Agora, se chega uma pessoa e dá-lhe um bom conselho, estende a mão para que ele se reerga, então, meus irmãos, é diferente. Isso se chama amor. Amor ao próximo, como Jesus fez, né? Com todos nós. Em momento nenhum, Jesus desfez de alguém ou de uma determinada situação para poder atacar alguém, né? Ele estava o tempo todo nos ensinando, nos orientando. Todas as palavras, todas as atitudes. Jesus era o maior mestre, foi e será sempre o nosso mestre, né? Aqui na terra ele educava-nos, né? De todas as formas, né? Com atitudes, com palavras. Tudo que Jesus falava o tempo todo tinha um ensinamento. E hoje nós perdemos tanto tempo, né, meus irmãos? Às vezes a gente passa horas e horas conversando inutilmente, mal utilizando da nossa fala, mal utilizando das nossas energias e não contribuímos nada, nem com a melhora do outro, nem com a nossa melhora, né? Ainda falamos mal, caluniamos, injuriamos o nosso irmão, o qual nós temos antipatia às vezes, né? Então não melhoramos essa parte, então nada contribuímos para o bem, né? Então vamos lá, ó. De que forma podemos amar os nossos inimigos? Isso aí que eu já estava falando para vocês, não guardando ódio, não guardando rancor, nem desejo de vingança, perdoando-lhe. E quando o nosso inimigo, porque vamos falar assim, a gente vai amar indefinitivamente o nosso inimigo tranquilamente assim, do nada? Nós não conseguimos, né? Não temos evolução para isso. Mas só o fato de não desejar o mal a ele já é o bastante para nossa evolução, para o nosso momento, né? Para que nós possamos agir em favor do bem dele e do nosso. Porque quando não desejamos o mal ao nosso próximo, nós também trabalhamos para o bem. Já quando desejamos o mal, pode ter certeza que lá na frente é nós que vamos colher, né, aquele desejo que nós destinamos, aquele pensamento ruim que nós destinamos ao nosso irmão. Então, amar os inimigos não é dedicar-lhes extrema afeição, mas não lhes desejar nada que não quiséssemos para nós mesmos. Embora seja difícil amar os inimigos, devemos nos esforçar para dar-lhes o mesmo tratamento que dispensamos aos amigos. E o que dizer do que vem no inimigo um ser nocivo, indigno de merecer o seu perdão? Existem ainda irmãos que não conseguem perdoar e ver naquele ser, naquele seu inimigo, uma pessoa assim que ele não consegue nem chegar perto, nem desejar uma palavra um pensamento, não vou dizer palavra não, um pensamento bom àquela pessoa. Então são pessoas incrédulas que desconhecem a harmonia. Olha essa palavra, meus irmãos, harmonia, justiça.
e que presidem as leis divinas, porque existe toda uma harmonia no universo, que nós somos co-criadores, né? Que criamos a todo momento o mal ou o bem. Somos junto com Jesus, somos junto com o Pai, também criadores desse ambiente, dessa energia positiva e desse amor universal. Porque nós tentamos evoluir através dos estudos, através da boa conduta, para criarmos em torno de nós essa fraternidade, que ainda está longe de existir, nós sabemos, né? Estamos passando por momentos difíceis devido a essas falhas nossas, porque nada, meus irmãos, vem assolar o planeta Terra dessa forma, com essa doença, com outras e outras coisas, que não seja permitido pela lei divina para o nosso melhoramento. Nós sabemos disso, né? Então, com convívio aqueles que estão ao nosso redor, nós possamos fazer o melhor sempre, para que essa energia de fraternidade positiva, ela se torne uma corrente, né? Ela se torne uma coisa grandiosa futuramente. Então é de pequenininho, é de pouquinho, né? Às vezes ela fala assim, mas o que adianta eu pensar o bem para aquele? Adianta muito, meus irmãos. A nossa energia do pensamento, ela alcança muito, ela alcança o universo, ela alcança multidões, ela alcança distâncias, né, inesperadas. Já parou para pensar na velocidade do nosso pensamento? Se a gente entendesse o que é o nosso pensamento, o que são as energias, o que o nosso cérebro, nosso conhecimento é capaz de fazer, nós pensaríamos muitas vezes em fazer mal a alguém, né? Então, o inimigo é a mão que Deus nos dá para demonstrarmos paciência e resignação. Eu já falei sobre isso, né? Aquele que nos faz perder a paciência está demonstrando a nossa falha. Aquele que nos faz a não ter um sentimento de resignação, de amor, está mostrando quanto ainda somos egoístas, somos nós que devemos modificar, não esperar a mudança do outro, né? E para terminar, eu gosto muito de poesia, né? Eu vou ler uma poesia da irmã Gertrudes que tá assim, adequou a esse tema, está bem adequado mesmo. Então vamos lá. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Vamos lá. Já tô quase terminando aqui. Olha lá. Muito linda essa poesia. Ama aquele que mais te humilhar, ampare o que mais te injuriar, pois são as trevas da ignorância que tens de iluminar. Não faça aos outros o que fazem para ti. Ame sem impor condições, seja feliz em tudo na vida, a cura nos corações, a paz nas atitudes, o Cristo a ensinar que amar é perdoar. Tens uma grande escola na vida, basta apenas observar aqueles que te rodeiam, principalmente no círculo familiar. São mendigos do teu amor, que você nada poderá deixar faltar. Por isso, o amor é a resposta a tudo que perguntar. Para si, para o outro, sempre será o que desejar. Então ame, sem se importar com as feridas que um dia a ti chegar. Queira o bem para todos, pois um dia tudo irá retornar. Semente que plantou, o amor que espalhou, muito irá frutificar. E que assim seja, né? Muito linda essa poesia, falando aqui que tudo aquilo que nós plantamos com o amor vai frutificar, né? Vai se tornar grande. Então façamos, meus irmãos, o melhor para nós, para os nossos irmãos. E vamos encerrando, elevando os nossos pensamentos de paz, de gratidão, de amor. Vamos fazer a prece final, pedir aos mentores
desta casa de oração, que venha trazer para nós as energias benéficas de cura material, de cura espiritual, trazer-nos o entendimento do amor que está ao nosso redor em todos os momentos. Somos chamados, meus irmãos, a trabalhar em prol da doutrina de Jesus. Peço a todos que tenham em mente o amor, a grandeza do Mestre, que está sempre a guiar-vos, que está sempre a orientar-vos na senda, no trabalho, em todas as suas situações, meus irmãos. Erguei os olhos aos céus e pedi sempre a orientação do Mestre. E Ele vos dará, e Ele vos alcançará com a sua luz, com o seu amor. E assim seja. E assim seja, meus irmãos. Muita gratidão pelo trabalho de hoje. Até a semana que vem. Todos sejam sempre bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em cada lar. E assim seja.